Réu preso com parecer do Ministério Público favorável à revogação da prisão preventiva e com imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. O juiz, ele poderia manter a prisão preventiva? Segunda pergunta, como o estudante de direito que já deseja atuar na advocacia criminal pode se preparar para a vida prática desde cedo? Então essas são as duas perguntas que foram apresentadas junto ao programa da Abracrim, em Alagoas, do Pergunte ao Corregedor. E agora nós vamos passar a tentar responder a primeira delas. Bem, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que a prisão cautelar ela deve ser sempre tratada como um recurso excepcional, adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e, principalmente, adequada às condições pessoais do indiciado ou do acusado. Daí que o primeiro ponto que deve se ter em mente é que é ilegal, segundo o parágrafo 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, que a prisão provisória, qualquer que seja a sua modalidade, que ela seja decretada pelo juiz de ofício, sem que haja requerimento das partes, sem que haja representação da autoridade policial. Essa modalidade de prisão ela seria completamente inadequada. Sem que seja provocado, o magistrado ele pode apenas ou revogar uma medida cautelar ou substituí-la, que ele já tinha eventualmente determinado, quando ele verificar que seus motivos não mais existem. Aliás, esse é um dever do magistrado, sob pena de incorrer, eventualmente, no crime de abuso de autoridade, na forma do parágrafo único do artigo 9º da Lei 13.869 de 2019. É importante ainda que se deixe claro que, se for feito um pedido, por exemplo, à autoridade judicial, e esse pedido ele for limitado à aplicação de medidas cautelares, é vedado também ao juiz, segundo a jurisprudência hoje consolidada do STJ, decretar uma medida mais grave, porque configuraria, nesse caso, um exemplo de atuação de ofício, ainda que de forma implícita ou indireta. A competência, no final das contas, é de acolher ou negar o pedido, nunca podendo o juiz excedê-lo. Todavia, em relação à pergunta de forma muito mais específica, o questionamento foi, o que me parece, o réu já estaria preso e, posteriormente, possivelmente por conta de um pedido formulado pela defesa, houve um parecer favorável do Ministério Público, nesse caso, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, são aquelas previstas lá no artigo 319 do Código do Processo Penal. Nesse ponto, infelizmente, e digo-se de passagem, eu não concordo com esse posicionamento, mas, enfim, apesar de existirem precedentes em contrário, a jurisprudência ainda vem compreendendo que a manutenção da prisão preventiva, ou seja, não a sua decretação, a sua manutenção, ainda que com parecer favorável do Ministério Público pela sua substituição, ou pior, com pedido expresso do Ministério Público pela sua substituição ou revogação, isso não vincularia o órgão julgador, tendo em vista que a manifestação do MP, nesses casos, tem natureza completa e única e exclusivamente opinativa. Então, dessa forma, a jurisprudência vem compreendendo que isso não oferiria o princípio, o modelo dispositivo do sistema acusatório. Em relação à segunda pergunta, essa sobre a preparação do estudante de direito para se tornar um advogado criminalista, eu entendo que essa merece algumas considerações. A primeira delas, não existe uma fórmula mágica, não existe um mecanismo, um traçado exclusivo para quem deseja atuar na advocacia criminal ou em qualquer outra área jurídica. Mas, digamos assim, que existem algumas platitudes, algumas dicas básicas que considero oportunas. Preparo técnico é a primeira delas. O advogado criminalista ele deve ser um eterno estudioso do ser humano, da tecnologia e do direito. E é desde cedo que ele precisa compreender, ter uma base forte que lhe permita transitar bem por diversas áreas. Perdi as contas de quantas vezes eu precisei me valer, por exemplo, do direito civil, do tributário, enfim, de outras áreas jurídicas para resolver problemas que surgiram em demandas criminais. É claro que ter um foco especial no direito penal, no processo penal, na execução penal e, claro, na criminologia são fundamentais, mas não é só isso. Aquele que só direito sabe, nem direito sabe direito. É preciso ter em mente que o advogado ele precisa gerir um escritório, ser um empreendedor, com todos os seus problemas, especificidades e dificuldades. E mais,
Ele precisa, hoje em dia, ter um domínio de tecnologias que eram, há muito pouco tempo, impensadas. A minha geração, por exemplo, viveu a revolução que se operou quando da migração dos processos em papel, com cartórios empoeirados, abarrotados de prateleiras, para sistemas digitais, algoritmos, inteligência artificial e redes sociais. Logicamente, todos esses fatores vão influenciar essa nova advocacia que está surgindo. E é fundamental que o estudante de direito esteja preparado para essa nova realidade. E estar preparado, no caso, para mim, é fundamental. Outro elemento que também considero essencial é o estágio. Na prática, a teoria é outra. Eu recomendo sinceramente que o aluno de direito que quer ser um bom advogado, e isso, claro, não é só na área criminal, mas em qualquer área, ele precisa estagiar. E isso deve ser feito o mais cedo possível, tanto em escritórios de advocacia, quanto no próprio Poder Judiciário e no Ministério Público. Conhecer e se fazer conhecer é importante, já que o advogado ele precisa ter uma boa network profissional, até para firmar autoridade na área que ele eventualmente escolher trilhar. Ele nunca deve perder, entretanto, de ter uma visão humanitária, de que o criminalista ele precisa ter empatia, com a miséria humana que vai ser apresentada diante dele. Agir no lugar de somente reagir, ou seja, começar a desenvolver uma visão crítica, uma visão estratégica sobre o processo, é também essencial. E é preciso perceber como é que aquelas pessoas, aquele delegado, aquele promotor, aquele juiz, costumam pensar e desenvolver suas atividades, até para saber o que pedir, como pedir e quando pedir. Advogar não é fácil, muito menos é glamuroso. O criminalista, muitas vezes, ele é confundido com seu cliente e visto com um grande preconceito pela sociedade. Ele é perseguido, ele é criminalizado em sua atuação, mas diga-se de passagem, ele é essencial à democracia e é essencial à própria administração da justiça. Como disse o saudoso Evandro Lins e Silva, o advogado é aquele que tem o vício da defesa e o vício da liberdade. E sem dúvida nenhuma, nas palavras de Carnelutti, ele é aquele que se senta sobre o último degrau da escada, ao lado do acusado, quando todos os apontam. Vocação, preparo, desenvoltura e coragem. Esses são os predicados que o criminalista mais precisa desenvolver. Um abraço e até o próximo vídeo.